Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz. O Senhor Jesus é o Mestre por excelência. A Bíblia Sagrada em geral, e em especial o Novo Testamento, apresentam narrativas de fatos que não apenas atestam a veracidade dos ensinos do Mestre, como também o impacto que esses ensinos tiveram na vida dos seus seguidores. No Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus passa a falar com muita dedicação e clareza sobre a insuficiência humana diante das necessidades da vida. Para ele é inútil vivermos preocupadamente, vivermos ansiosos, como se tivéssemos alguma capacidade de resolver problemas que nem mesmo aconteceram ainda. A preocupação, como o próprio termo, é uma forma de nos ocuparmos previamente, sem necessidade alguma. E aí nós encontramos aqui nesse texto Jesus nos dando algumas orientações que são fundamentais para nós. Por exemplo, no versículo de número 26, o Senhor orienta seus discípulos a observarem as aves do céu. E ele afirma: as aves não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o nosso Pai, ou o vosso Pai, as alimenta. Ainda no versículo de número 28, ele diz: observe também os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, contudo, afirma Jesus, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o esplendor de sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E Jesus conclui dizendo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, muito mais cuidará de vós, homens de pequena fé. Viver a vida de maneira intensa e dedicada é uma questão de fé. Jesus, por assim dizer, estava nessa porção da palavra destacando uma capacidade providencial do Pai, algo que está em perfeita harmonia com aquela apresentação divina do Antigo Testamento. Deus é Jeová Jireh, é Ele quem providencia todas as coisas. O Senhor não apenas criou todas as coisas, mas Ele as sustenta com a sua destra fiel. Ele sustenta por causa da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Se não é Deus cuidando de nós, como disse o salmista, se Deus não edificar a casa, é em vão o trabalho daqueles que edificam. E se Ele não guardar a cidade, inútil vigia as sentinelas. Queridos, Deus é quem dá sentido para a nossa vida. É o Senhor quem direciona os nossos passos. Se Ele conduz a nossa mente e se Ele determina o nosso comportamento, nós vamos bem. Há uma palavra que recorrentemente encontramos aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, diz respeito àquela orientação ou àquela advertência de Jesus quando diz aos seus discípulos: não vos preocupeis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa vida de preocupação, essa vida de ansiedade não condiz com a fé cristã, não tem nada a ver com a vida daqueles que vivem debaixo da promessa de Deus. Antes, a vida vivida com preocupação e com ansiedade é uma vida que está muito associada à vida daqueles pagãos que não conhecem a Deus. Viver a vida intensamente, como é a proposta de Jesus para os seus discípulos, é um exercício de fé. Por isso que Jesus, ao advertir os seus discípulos, ele diz: quanto mais o Pai os sustentará, homens de pouca fé. Precisamos exercitar a nossa fé hoje, muito mais do que no início da nossa caminhada cristã. O mundo precisa olhar para nós e enxergar em nós esta confiança, essa determinação e essa capacidade de vivermos a nossa vida intensamente, de vivermos cada momento.
Veja bem, veja o que diz aqui o texto, no versículo de número 33 e verso 34, que são muito conhecidos de todos nós. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Como disse, as preocupações, elas não condizem com a fé cristã. O Senhor está nos ensinando a vivermos cada dia de maneira peculiar, vivermos as oportunidades que Ele nos dá hoje. Precisamos viver intensamente cada momento de nossas vidas. E isto requer uma tríplice consciência. Primeiro, quem é Deus? Segundo, quem somos nós? E terceiro, quais são as prioridades da vida? Bem, Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, eterno, criador e sustentador de todas as coisas. Nele não há limite. O seu poder é eterno. O seu poder é incomparável. Deus é que sustenta todas as coisas. Não há absolutamente nada que foge ao seu controle. E Ele nos sustenta de maneira perfeita, assim como sustenta as aves do céu e assim como Ele veste os lírios do campo. Nós, em segundo lugar, somos limitados. Criaturas, feituras de Deus, sim. Filhos, comprados, remidos pelo sangue de Cristo. Temos uma importância muito grande para o nosso Deus, sim, mas somos limitados. Nossa vida está condicionada à ação dele em nós. Sem ele, nós não conseguiríamos fazer nada nessa vida. Nossa vida não acontece sem a intervenção do Senhor. Não teria sentido. E em terceiro lugar, as prioridades da nossa vida diz respeito à nossa vivência com o Pai. Diz respeito ao desenvolvimento da nossa salvação, da nossa fé. É uma semeadura natural para colhermos na eternidade. Por isso, Jesus declara e resume isso dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Aquelas que nós necessitamos para o nosso viver, para o nosso bem viver. As prioridades de nossas vidas têm a ver com o nosso relacionamento com o Pai. Deus é eterno, Deus é ilimitado, Deus é poderoso. O homem, pecador, totalmente dependente da graça e da misericórdia do Pai. E precisamos definir prioridades em nossas vidas que glorifiquem ao Pai. Esse é o desejo, essa é a proposta da palavra de Deus, do ensino do Senhor Jesus para você e para mim. A proposta é: viva o presente, livre-se de qualquer espécie de saudosismo, procure evitar as preocupações relacionadas às incertezas do futuro. Você não tem controle do tempo. O futuro não pertence a você e nem a mim. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. O que nós podemos fazer mesmo é viver o hoje. Façamos isso. Tem oportunidade de abraçar? Abrace. Tem oportunidade de viver em harmonia, sentar em volta da mesa e participar da refeição? Faça isso. É uma viagem? É um trabalho compartilhado? Não importa. O que Deus coloca diante de você para fazer hoje é exatamente isso que você precisa fazer. Na verdade, como disse o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 5 e verso 7, falando da nossa relação com Deus, o grande desafio é lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade,
com a certeza de que Ele tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe e que essa capacidade seja uma realidade na sua e na minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.